Olá pessoal, meu nome é Jesus Vicente, eu sou consultor na área de chão de fábrica, na área de manufatura da Praux. Trabalho com algumas ferramentas de gerenciamento avançado de chão de fábrica, como por exemplo o Planactor, né? E também tenho algumas coisas específicas na área de cronoanálise, inclusive tem esse livro que eu lancei no ano passado, sobre o tom da cronoanálise. Tem o nosso site aqui de óleo manufatura, que vocês podem de repente ver se há algo que interessa nessa área de manufatura, e o nosso e-mail está aqui, né? A finalidade dessa nossa apresentação aqui é o objetivo de compartilhar aí essa análise de resultados dentro do conceito da contabilidade de ganhos, da teoria das restrições, e não pelo sistema tradicional da contabilidade, o chamado custeio baseado em atividade, o tradicional custeio ABC. O sistema tradicional de custeio baseado em atividade, o tradicional ABC, na verdade ele é míope quanto à análise da contabilidade de ganho proposto pela teoria das restrições, né? Enquanto um visa no caso da teoria das restrições, a melhoria daqueles fatores restritivos do chão de fábrica, o ABC ele não chega a esse nível. Ele simplesmente trabalha, o ABC trabalha baseado nos elementos de custos, né? Enquanto a teoria das restrições trabalha com aqueles elementos que, na verdade, a cada momento que você ganha da restrição, você transforma isso em remuneração direta do seu resultado operacional. Então o objetivo desse aplicativo é justamente isso aí, é levar essa contribuição para vocês. O formulário em si, ele não tem nenhum segredo, nenhuma coisa difícil de ser compreendida, né? Você tem aqui o período, que você pode digitar o período que você achar necessário, e que todas as informações que já estarão aqui estarão compreendidas nesse período que você vai colocar aqui, né? Aqui você coloca o nome da empresa, né? E você poderia até de repente fazer esse demonstrativo aqui por segmento de produto, tá? Isso aí é questão do nível das informações que você tem aí, que te possibilita essa radiografia, né? Esses campos que estão em amarelo são os campos que poderão ser digitados, são os campos editáveis, né? Enquanto os outros serão calculados automaticamente. O que significa isso? Significa, se eu colocar aqui um determinado valor, os custos variáveis eu dependo dos percentuais, né? E os custos fixos eu dependo dos valores, tá? A capacidade instalada, quanto que eu tenho, e a produtividade, quanto que eu tenho. Perfeito? Então essa aqui é você pode editar isso aqui, e você pode também, de repente, para fazer um ensaio aí, carregar os dados que se encontram lá na base, né? E também trabalhar com eles. Você pode normalizar, né? E uma vez que você deu ok nos valores básicos, você vai e simplesmente carrega o simulador, tá? Para que a gente possa estabelecer esse comparativo aqui. Analisando aqui as nomenclaturas, né? Vendas brutas é o 100% do demonstrativo. Os custos variáveis diretos, né? São aqueles que são incidentes sobre o volume de vendas em função dos percentuais que você atribui dos impostos, comissões, da matéria-prima aplicada, das ferramentas e insumos de produção, da mão de obra de terceiros, aqueles beneficiamentos que a gente comumente manda para fora, né? Como o tratamento térmico,
usinagens, enfim, são serviços de terceiros, né? E depois que você tem esses valores, né? Esses valores você atribui os percentuais correspondentes, que vai apurar exatamente esses valores que você deve ter recebido da sua contabilidade, né? O financeiro não tem aqui, mas você pode agregar aqui junto aos impostos, né, um percentual correspondente aí do qual você tem apurado aí nesse mesmo período, né, quando você recorre ao sistema financeiro aí para fazer um suprimento do equilíbrio do fluxo de caixa, né. O ganho nada mais é do que a diferença das vendas menos os custos variáveis diretos, né? E os custos fixos são aqueles que nós já conhecemos, né? Salários, encargos, benefícios, os demais custos fixos, né? Seria depreciação, aluguel, seguro, e também as despesas indiretas de fabricação, né? Que cada um tem suas características aí, né? E deixamos aqui a propósito uma linha específica de investimento para que a gente possa fazer alguns comparativos aqui, que vai servir como visão crítica, né, do que nós vamos demonstrar aqui. A capacidade instalada é a disponibilidade dos horários, dos recursos que você tem lá do chão de fábrica, né? E logicamente aqui, quando você diz a capacidade instalada, você vai colocar o recurso que temos aí, por exemplo, 24 horas no dia, porém a carga de trabalho que você faz não é, se for 24 horas, tudo bem, você deixa aí, multiplica pelo número de recursos, um abraço. Mas se não tem, aí você vai pegar o calendário dos recursos, né, e vai apurar as horas disponíveis e colocar aqui. Do que você vai tirar? Você vai tirar os períodos que não trabalha, as manutenções preventivas, né? E alguns outros elementos que você tem condições de computar e excluir da disponibilidade. A produtividade é exatamente os indicadores dos equipamentos, né? Dos horários que efetivamente foram trabalhados, né? Quando você fala de indicadores do equipamento, dos horários que realmente foram trabalhados, é uma coisa. Quando você fala da produtividade dos operadores, é uma outra coisa, né? Por quê? Porque o equipamento, a eficiência dele, ele tem lá a base 100%, e o operador não vai chegar nesse 100% do equipamento, né? Porque ele tem o fator fadiga, tem outros fatores de tolerâncias pessoais, né? Então, enfim, tem isso a levar em consideração. Mas se você tiver os dois dados devidamente apurados e separados, né, você pode fazer essa análise aqui contemplando as duas situações. Aí depende da sua necessidade aí, né? E as horas produtivas nada mais é do que a capacidade multiplicada pela produtividade, né? E finalmente aqui embaixo você tem aí as horas, o ganho por hora, que é exatamente o volume de vendas dividido pelas horas produtivas. Perfeito? Ele vai ser um dado estático, né? Constante, para as duas situações. Porque aqui eu só posso comparar essa melhoria com base num cenário anterior. E se é com o cenário anterior que eu tenho que basear, então eu tenho que deixar isso aqui como constante do ganho por hora. Perfeito? Porque qualquer melhoria que eu fizer aqui, eu vou fazer se esse aqui dividido por esse é esse, a hora que eu fizer alguma melhoria aqui, é esse multiplicado por esse que vem dar o resultado de vendas, que é o incremento que eu tenho da disponibilidade de vendas, né? Lembrando sempre que é a análise da teoria das restrições, que é a contabilidade de ganhos, né? Então, digamos o seguinte, que nós carregamos aqui
um detalhe, aqui não tem nenhuma identificação da moeda aqui, porque de repente você pode fazer isso aqui sendo expresso em reais, ou sei lá, de repente está expresso em dólares, né? Aí é você que manda aí. Digamos aqui que eu simplesmente investi um pouco mais na produção, tive um sistema para apurar melhor o resultado do chão de fábrica, e além disso, lógico, né, implementando as melhorias constantes, que é o objetivo dos responsáveis da área de produção, em perseguir lá a produção enxuta, inventário zero, defeito zero, conforme a filosofia do just-in-time, né? E com isso eu tive um aumento lá de praticamente 230% só no investimento que eu fiz da produção. Logicamente isso aí tem que ter um correspondente, né? Digamos que o correspondente que eu consegui de imediato fora uma elevação de 68% da produtividade para 70%, né? Veja que com isso o meu resultado final ele se elevou de 1,06, né, para 1,20, né? Muito embora eu tenho, analisando aqui horizontalmente, eu tenho aqui um resultado positivo de 16,66, né? Mas ainda assim esse impacto foi assim extremamente fantástico, né? Então aqui, digamos que você queira agora encaminhar essa análise aqui para a chefia. Aí o que você vai fazer? Você só vai colocar aqui na parte aqui da memória de cálculo da análise, né? Demonstrativo, aumento de investimento e aumento percentual produtividade. Tá aí? Aí vou lá e perfeito, encaminho, mostro para quem for de direito, né? E aí tá feito a minha parte. Uma outra situação que você pode também simular aqui seria o aumento de 77%, quer dizer, 13% aqui no aumento da produtividade. Olha que é maravilhoso, 13%, né? Mas é possível, né? Tudo é questão de contar a realidade do chão de fábrica, o que você incrementa e o que você espera, né, com aquilo que você está fazendo como resultado final. Você percebe que o incremento que teve aqui de 13,24, né, ele está correspondendo a exatamente o mesmo percentual aqui no aumento da expectativa de vendas. Quer dizer, você vai ter um aumento de 220 para 249. Mas digamos que de repente o mercado não absorva essa variação. Em ele não absorvendo, você vai ser obrigado a se ajeitar aí, um ajeito ou de outro. Então, digamos que você vai lá e dá um corte na sua folha, né? Dá um corte em alguns custos fixos, né? E com isso você vai ter também aqui uma redução da sua mão de obra, né? E da sua capacidade instalada, né? Digamos que você vem aqui para
1.900 horas das 2.050 horas, né? Ainda assim, você está tendo aí um resultado fantástico, né? Mas digamos que ainda você não tenha condições de atender aí o mercado em função da variação. Então, aí você faz o ajuste para 1.850 horas. Certo? E digamos que você obtém agora aqui 1.810, não é? Então, ó, 1.810 não, mas vamos colocar 1.820. Então, praticamente você manteve quase que a situação de vendas, né? Reduziu aí a folha em aproximadamente 12,34, né? Ainda assim, você mantém um ganho de 0,5% aqui, né? Conforme a gente vê aqui. E, né, com isso, você consegue manter a sua performance de resultado, né? Como se vê aqui a mensagem aqui, né? Produção eficiente é produzir e vender mais com menos recursos ou manter as vendas e a produção com menos recursos, né? Enfim, eu acredito que era para ser colocado aí para disponibilizar para vocês aí esse formulário, né? Ele está em Axis, né? No 2007 em diante, né? E ele é propriamente o fonte, caso quem tenha um pouco de conhecimento do Axis aí, do Axis, queira entrar dentro do formulário para modificar alguma coisa, fique à vontade aí. Todo o critério de cálculo está dentro das áreas de cálculo de cada objeto, né? Enfim, essa é a nossa contribuição, tá? Qualquer coisa, estamos aí com o e-mail em aberto. E boa sorte para todo mundo, sucesso e um grande trabalho. Muito obrigado e até mais.